Pessoal, muito bom dia, muito bem-vindos, que alegria, todo mundo conseguiu participar, a gente já está aí com quase 40 pessoas na nossa live. Hoje tem muita tecnologia, muita técnica de venda, muita objeção e como lidar com esse tipo de ponto, né, aí no dia a dia que é importante, não é? A gente tem que saber como vender, não só saber tecnicamente sobre o produto, né? E é por isso que o nosso convidado especial está aqui, Leonardo Ridolfi, bem-vindo, Raniel Account Manager, como você está? Bem-vindo. Bom dia, Gabi, obrigado pessoal da MedSeg, obrigado a todos aqueles que estão aqui, que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo, que é corrido durante o dia, para poder escutar o que a gente tem a dizer aqui, e o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é passar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, e como que a gente pode ajudar vocês aí nas soluções de sistemas contra incêndio. Legal, legal. E também tem, Léo, se você quiser apresentar sua dupla sertaneja aí, que também está relativamente novo, né, nessa área, não sei. E eu chamei aqui para me acompanhar hoje, para não apanhar sozinho, meu amigo Leonardo Oliveira, que é Honeywell, hoje Fire, esteve em Fire em meados de 2020, acabou assumindo outras posições dentro da Honeywell, e tivemos aí a felicidade de recebê-lo novamente no nosso time. É um cara engajado, é um cara que é muito proativo, protagonista nas coisas que ele faz, então a gente trouxe ele para o nosso time aí de novo. Certo, Léo? Certo. Estava apenas tirando umas férias, né? Área de férias durante esse período, segundo o classe. Só para fazer uma rápida introdução, passei pela área de Smart Energy, né? Nossa área de detecção de medição de água e gás. Depois fui para Thermal Solutions, que são soluções para divisões industriais, né? De áreas de combustão. E agora voltei para a Fire aí para dar esse suporte para o Léo e para todo o time. Prazer ter voltado. Muito bom. Bem-vindo, então. Muito obrigado. Também temos o Pedro Barzanelli, que é o nosso account de incêndio aqui da MedSeg. Pedro, se você quiser se apresentar. Bom dia a todos, Pedro Barzanelli, vendas e pré-vendas aqui da MedSeg, desde 2002, na área de detecção e alarme de incêndio. Então, aproveitem. Bom, é isso aí. Te cortei, desculpa. Não, pode continuar. Então é isso aí, Léo, é com você. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu já vi que teve o Emerson, acho que levantou a mão. Eu vou pedir para vocês escreverem no chat, que acho que vai ser mais fácil as dúvidas de vocês, e aí a gente vai discutindo aos poucos, certo? Léo, contigo? Muito bem, meus amigos. Estão me escutando? A tela está compartilhada? Todo mundo está vendo? Peraí, está chegando. Perfeitamente. Aí. Então, vamos lá. Bom, de novo, para quem não me conhece, eu sou Leonardo, tá? Não está errado, tá certo. O meu pai realmente quis colocar este nome em mim, né? Só para dizer um pouquinho, comecei a trabalhar com sistemas contra incêndio em junho de 2004, então são alguns anos trabalhando no mesmo mercado, desenvolvendo produtos, soluções, conhecendo os clientes, escutando as dores e as emoções, né? E tentando ajudar naquilo que é possível, né? E hoje eu conversei bastante com a Gabi e com o Pedro, a gente resolveu fazer um webinar aqui, voltado, lógico, para produto, que é o que a gente sempre fala, mas também voltado um pouco para a parte de vendas, tentar mostrar um pouco do que a gente pode fazer e como a gente pode fazer e como a gente pode ajudar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da Honeywell aqui, se vocês me permitem, né? A Honeywell aí é uma empresa de grande porte, uma multinacional americana, e nós somos divididos em 4 unidades de negócio. A Aerospace, então, muitos de vocês aqui, sempre que estão andando em aviões, todo o cockpit do avião, da Airbus e mais alguns outros fabricantes, são nossos. Um dos maiores times que a gente tem no Brasil aqui é o time da Embraer. Nós temos 200 pessoas focadas no projeto da Embraer, tá? Então, só para vocês terem noção do que a gente faz em Aerospace. Temos a parte de Building Automation, que eu e o Léo fazemos parte, então depois eu falo um pouquinho mais de Building Automation, o que a gente tem dentro de Building Automation, a parte de energia sustentável e soluções, e a parte de Industrial Automation,
que é outra parte da Honeywell. Então, ou seja, nós somos uma empresa que é dividida em 4 unidades de negócio e temos um faturamento aí, chegamos aí a cifras de 36 bilhões de dólares em 2023, tá? Se vocês quiserem, a Honeywell tem as ações dela, se vocês quiserem comprar as ações, eu agradeço, porque isso nos ajuda muito a estar aqui, né? A continuar o nosso trabalho, né? Porque a gente trabalha para auxiliar os nossos stakeholders, né? Que são os acionistas, tá? Vamos lá. Então, Honeywell, falando um pouco de Honeywell BA, quem está debaixo da unidade ou do chapéu de Honeywell BA, tá? Nós temos 4 unidades de negócio. A parte de serviços, que não temos mais no Brasil, eu não vou nem tocar no assunto, tá? A parte de Fire, a parte de Security e a parte de automação também, que nós temos aqui. Então, ou seja, no Brasil, mais especificamente, nós temos as 3 unidades de negócio da Honeywell BA. Fire, Security e Build Automation, que é a parte de automação, ok? E quais são os nossos comportamentos? Falando um pouquinho de Honeywell para vocês. Inovar e criar, fazer a transformação, vencer juntos. Então, eu não ganho sozinho. Eu ganho se vocês me ajudarem a ganhar. Sozinho, eu não faço nada. Roma não foi construída por uma pessoa. Roma foi construída por várias pessoas e demorou muitos anos para ser construída, mas ela foi construída. E é assim que a gente chega em algum lugar, tá? A gente constrói talentos, então tudo aquilo que eu consigo compartilhar é um legado do que eu consigo deixar para vocês, né? O compartilhamento de ideias, de como agir, de como fazer, o que eu faria naquele caso específico, enfim, um compartilhamento, uma parte que eu posso compartilhar para vocês, impulsionar a responsabilidade e cultura, né? E sempre ser corajoso. O não a gente já tem, o que a gente busca é o sim, né? Tirar essa palavra não de todo mundo. Ah, não dá por quê? Isso me incomoda profundamente, né? E, lógico, saber quais são as guerras que a gente quer brigar, né? Então, falando um pouquinho dos princípios fundamentais, ética, a gente trabalha num local que a gente hoje tem muito respeito por todos e tudo, né? E também falar de um pouquinho de inclusão e diversidade, que faz parte hoje do nosso dia a dia, né? Assim que, quando todas as pessoas estiverem na mesma página, a gente vai estar com um mundo melhor, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho do time de Fire do Brasil, eu vou só passar para vocês. Nós não somos uma entidade, né? Nós realmente estamos no Brasil aqui, né? Então, assim como eu, existem outras pessoas. Então, o Léo Oliveira, que nos acompanha aqui, é um. Eu sou o Leonardo. Nós temos também o Cleiton Ferreira, o Ricardo Conda, tá? Que são o time de Fire. Nós temos a parte de BMS, que é o Everson e o Ivo, tá? E nós temos o Jonathan de Security. Então, todas essas pessoas estão baseadas no Brasil. Nosso escritório é em Barueri, na Avenida Tamboré 267, 17º andar, tá? E nós temos para ajudar a gente aqui o Antônio Silva, que é o nosso engenheiro de aplicação, que sempre está com vocês aí no mercado, também trabalhando e ajudando sempre. E hoje nós trouxemos para o time uma nova pessoa, que é o Pedro Pereira, que é um Key Account. Ele é um BDM. O Pedro tem um desafio de estar dentro dos clientes finais, trabalhando a nossa marca, o nosso produto, para que as oportunidades cheguem até vocês, cheguem a nós aqui de uma maneira um pouco mais homogênea, né? Sem tanta briga, tá? Se assim posso dizer. Tá? Eu vou entrar um pouquinho na linha Fahrenheit, que é o nosso carro-chefe que a gente quer desenvolver com vocês aqui hoje, né? Falando um pouquinho de Fahrenheit aqui, da onde ele veio para onde ele foi, né? Então, lá em 1966 foi fundada, ela lançou lá o primeiro DACT dos Estados Unidos, tá? Enfim, depois veio a parte expansora, o primeiro painel analógico, e a Pitway comprou a Silent Night ali em meados de 1999. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas a Pitway era a fábrica que fabricava os equipamentos da Notifier, que é o nosso carro-chefe. Ou seja, a Honeywell foi e comprou a Pitway. Então, tudo do que nós estamos falando sai da mesma fábrica, tá? Então, Honeywell Fire, nós temos algumas marcas, e o Fahrenheit é uma dessas marcas, tá? Então, em 2000, a Honeywell foi e comprou todo mundo, tá? E em meados de 2018, ali, a gente mudou o branding do negócio, colocamos mais equipamentos na linha, tá? Então, eu vou resumir, vou condensar as informações
as informações mais técnicas para a gente poder não perder muito tempo com isso aqui. Nós temos dentro da linha da Fahrenheit 3 painéis, o IFP 75, o IFP 300 e o IFP 2100. Qual é uma característica muito importante para quem já trabalha com os nossos produtos? Vai ter um pouco mais de noção do que eu vou falar, mas eu vou explicar também para as pessoas que talvez não saibam. A Honeywell, ela trabalha com 159 módulos mais 159 detectores por laço. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um laço que vai receber 50% de módulos e 50% de detectores. Eu não consigo ultrapassar esta simetria de laço. Porém, neste equipamento que nós estamos trazendo para o Brasil, a característica principal dele é receber a quantidade máxima de dispositivos que o painel pode receber. Então, por exemplo, quando eu falo de um IFP 300, eu posso colocar 300 detectores. Quando eu estou falando no IFP 2100, eu posso colocar 2100 detectores no painel. Ou seja, eu consigo ter uma liberdade maior, lógico, mantendo a simetria do laço, mas eu vou explicar isso mais para frente, tá? Então, vamos lá. De novo, para fixar a informação, eu tenho aqui o IFP 75, IFP 300, IFP 2100 e tem uma fonte que nós chamamos que é uma fonte inteligente. Então, falando dos 75, são 75 detectores mais 75 módulos. Quando eu vou para o 300, são 127 detectores mais 127 módulos, tá? E quando eu vou ali para o 159 módulos, 159 detectores, e quando eu vou para o IFP, o 2100, são 159 mais 159, mas eu posso, de acordo com o datasheet, aí se alguém levantar a mão assim, mas funciona? Não sei, o datasheet é que está falando para mim, tá? Eu posso colocar até 63 cartões de laço dentro do mesmo sistema. Aí você vai falar assim, nossa, como assim? Eu vou explicar. Tá? O que acontece? O painel da Fahrenheit, ele tem uma inteligência distribuída, ou seja, eu não preciso ter obrigatoriamente o cartão de laço dentro do painel. Isso traz o que para a gente? Uma facilidade, uma flexibilidade, uma redução de custo na hora de executar a obra. Todo mundo quer fazer um save na hora de executar a obra. Fazer uma redução de cabos, fazer uma redução de eletrodutos. A gente tem sistemas no Brasil, a parte elétrica do Brasil, às vezes, não tem um aterramento como deveria ter. Então, eu consigo tirar o laço de dentro do painel, levar este laço mais perto da área que eu vou fazer a proteção. Então, eu faço uma redução da bitola de cabo, ok? E da distância que isso vai percorrer dentro de uma fábrica, dentro de um hospital, dentro de um galpão, enfim, depois eu falo mais um pouquinho de mercado para vocês. Ou seja, eu costumo dizer que eu tenho um laço de barramento estendido e não obrigatoriamente eu preciso que o laço esteja dentro do painel. E aqui já tem até uma configuração, né, para a gente fixar a informação. Se eu tenho, me perdoem aqui que eu vou colocar o vermelhinho aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Eu tenho um IFP 2100, que é um painel que vai reportar até 2100 dispositivos, ok? Eu posso colocar dentro deste mesmo gabinete aqui, ó, esse mesmo gabinete aqui, mais 2 cartões de laço, ele já é um painel pronto com saídas NAC, com cartão de laço, eu vou e posso adicionar mais 2 cartões de laço dentro dele, tá? Saio com existe um outro laço, que é um protocolo S-Bus, eu vou tocar mais nesse assunto, mas é só para fixar a informação. Esse protocolo vai levar essa informação para uma outra fonte inteligente dentro desta outra fonte inteligente, que tem saídas NAC e também posições para colocar cartões de laço. Eu também posso adicionar aqui cartões de laço e assim por diante, ok? Então, eu levo aqui um painel IFP 2100, 2 cartões de laço, 2 fontes. Vou colocar, cada fonte vai receber 4 vezes o 6815, que é o cartão de laço, ou seja, são 4 laços, no total de 7 laços, vezes 159 sensores, dá 1.113, né? E aí eu posso adicionar aí também
até 2.100 detectores no final, ok? Então, fixando a informação, 2.100 pontos, posso fazer com que este painel trabalhe com 2.100 detectores, o que eu tenho que manter é a simetria do laço, de 159 mais 159. Se eu fosse fazer este painel com 2.100 pontos, pega 2.100, divide por 159, eu precisaria de 13 laços, tá? Mais ou menos isso. E uma coisa muito interessante, que este painel, eu sempre trabalhei com uma coisa muito inflexível, aonde eu tinha um painel, tinha que sair com os laços daquele painel e levar esses laços por toda uma fábrica, uma coisa gigantesca. Ou eu teria que colocar mais painéis em rede para fazer uma inteligência distribuída dentro de uma fábrica, dentro de um galpão, enfim. Né? E olha o que esse equipamento traz para a gente de facilidade. Eu consigo ter um único painel que reporta 2.100 pontos, e se eu quiser proteger outros prédios com este mesmo painel, eu posso colocar esta ligação chamada S-Bus através de fibra ótica em prédios distintos, longe de onde está o painel principal. Eu posso colocar placas de laço e colocar os meus detectores, os meus módulos, os meus acionadores manuais e os meus sinalizadores audiovisuais. Ou seja, eu estou dizendo que eu consigo fazer realmente um projeto de uma inteligência distribuída economizando em painéis de incêndio. Mas se eu quiser ter o painel, não tem problema. Eu tenho painéis, de novo, voltando lá atrás, eu tenho o 2100, tenho o 300 e tenho o 75. Ou seja, são painéis prontos que podem ser interligados em rede. Então, eu também posso usar estes outros painéis em outras aplicações. Eu posso fazer um sistema flexível com painéis em rede, mas eu também posso fazer um sistema flexível aonde eu utilizo um único painel que vai me dar uma quantidade X de dispositivos ali, vamos falar do IFP 2100, e reportar todos esses sinais. Nossa, mas faz algum sentido? Vamos pensar num prédio verticalizado. Você tem vários andares. Se ele tiver 20 andares, eu posso colocar a cada 3 andares uma placa de laço. Essa placa de laço está mais próxima dos andares a serem protegidos e assim reduzir a quantidade de laço e cabos que está subindo pelo shaft. Por quê? Porque o que vai subir pelo shaft, às vezes, é um cabo que tem 4 vias, que está levando a alimentação, e o sinal, que é uma RS485, para esse S-Bus, que vai fazer toda a interligação desse laço. E não é que este laço precisa ser alimentado remotamente, não. Ele pode ser alimentado pelo próprio laço, e se você tiver esta fonte inteligente que está aqui, esse sinal também vai ser regenerado no sistema, conforme o meu amigo Pedro me ensinou um dia, que eu achei que era diferente, e o Pedro me corrigiu. Certo, Pedro? Isso mesmo, estava desligado no microfone. Isso mesmo, Léo. Muito bem. Então, tá bom, peguei ele de calça curta. Isso. Vamos lá, gente, toma água que desincha. Aquela sem tomar água fica inchado. Eu não emagreço porque eu não bebo água. É cerveja, então, é água. Eu não emagreço porque eu não bebo água. É isso aí. Bom, vamos lá. Ou seja, eu tenho os painéis, nossos painéis podem estar interligados em rede entre eles, eu posso fazer uma rede de fibra ótica entre eles, tudo bem, tá? Aqui, um pouquinho diferente dos outros equipamentos que a gente trabalha, esse aqui tem a mídia de cabo, e aí você põe a mídia de fibra em cima, tá? É um conceito um pouquinho diferente dos outros produtos que a gente trabalhava. Eu posso ter todos os painéis em rede, então o 75, o 300 e o 2100, e posso chegar aí uma quantidade expressiva aí de 67.200 pontos. Eu não levo muito isso em consideração, mas é só para a gente ter uma informação aqui. E, lógico, aí vem uma informação que é muito relevante para a gente. Posso interligar até 32 painéis em rede. E esta é uma rede colaborativa. E quando eu estou dizendo que é uma rede colaborativa, o que é isso? Os painéis estão se enxergando entre eles. Eu consigo fazer uma programação onde talvez eu utilize um sinalizador audiovisual que está interligado num outro painel ele vai ser acionado por um acionador manual que esteja no outro painel ou um detector de fumaça que esteja no outro painel.
Então, uma rede colaborativa, aonde na ponta eu posso colocar um painel sendo master e resetar todo mundo na rede. Enfim, então nós chamamos isso de rede colaborativa. E por que eu estou mencionando muito isso? Porque a gente tem um outro sistema que eu posso colocar os painéis em rede e ele não é uma rede colaborativa, ele é uma rede fixa. Você vai colocar um deles como principal, mas você não reseta todos eles. Então, especificamente, o painel da Fahrenheit é uma rede colaborativa, ok? E falando um pouquinho dos detectores de fumaça, de tudo isso, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, eu tenho detector de fumaça, tenho detector de CO, tenho detector térmico, enfim, nós temos toda uma linha de detectores que já vem com base, ou seja, a facilidade do nosso produto agora é assim, qual é o part number do IFP 2100? Quem conhece um pouco mais, eu vou falar a marca, não gostaria, mas eu vou falar. Quem conhece de Notifier sabe que quando você vai montar um painel da Notifier, você monta uma sopa de letrinhas, ok? No caso da Fahrenheit, quando você fala lá IFP 2100, já é o part number do produto. O IFP 2100 é vermelho, IFP 2100B é black, IFP 2100 HV High Voltage Black. Enfim, é muito fácil. É muito tranquilo de navegar nos nossos produtos. Inclusive, se você for comprar lá o SK Foto-W, ele já vem com a base. Você não precisa adicionar uma base, tá? Não é a base de 4 polegadas, e sim a base de 6 polegadas que vem com o produto, ok? Então, nós temos base isoladora, base sonora, enfim, e temos também os detectores que são coloridinhos, né? Quem anda de carro aí nas rodovias, vê muito aquelas motos, aquelas pessoas de macacão, né? As pessoas chamam aqueles caras de coloridinhos, porque as roupas são todas coloridinhas, né? Então, nós também temos os nossos detectores coloridinhos, né? Então, temos os detectores preto, o ivory e o white, né? Então, se eu fosse fazer um projeto para o Cinemark, eu venderia um detector preto, não precisaria pintar os detectores, né, que ficam no teto, né? Lembrando que também qualquer detector de fumaça que seja instalado dentro de uma sala de cinema, ele está fora de norma, porque a tela tem mais de 12 metros de altura, e a norma está limitando, ou limita em 8 metros de altura, ou seja, o detector de fumaça está dentro de uma sala de cinema para não funcionar. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não me cabe discutir isso. Vamos lá. Gostei dessa fofoca aí, gostei. Bastidores. Não, contra fatos num argumento. Eu aplico um produto seguindo uma norma específica. Qual é a norma no Brasil? NBR 17240. Se você for lá na parte de detector de fumaça, ele fala o seguinte: um detector de fumaça protege uma área de 81 metros quadrados. Para ter 81 metros quadrados, você vai ter um quadrado de 9 por 9, com 8 metros de altura e até 8 trocas de ar hora para você aplicar. Então, se acima de 8 metros, você precisa colocar o segundo nível. A minha pergunta é, existe um segundo nível de detecção dentro do cinema? Não. Não existe. Certo. Mas, Léo... Então, é tipo fake news. Léo, se me permite, a Honeywell também tem essa solução que seria o VESDA, uma aplicação dessa, né? Sim, nós temos o VESDA e nós temos também o detector de feixe que pode ser aplicado em salas de cinema. Mas, de novo, se a gente for parar para discutir esses assuntos aqui, nós vamos longe e não vamos terminar nunca. Né? É tipo o cara do filme que saiu correndo e nunca mais parou. Forrest Gump. O Johnny Walker também. Oi? Eu também tenho o do Johnny Walker. É isso aí. Enfim, nós temos todos os módulos, então, lembrando sempre que um acionador manual, olha o nosso acionador manual, né? O acionador manual está aí, eu tenho o de dupla ação, de single ação, tem módulo monitor com 2 entradas, módulo de controle, módulo relé, módulo ISO e, né, vários outros módulos aí. Tá bom? Opa, perdão. Enfim. E aí, entrando um pouquinho nos dispositivos S-Bus aqui, nós temos uma fonte inteligente chamada RPS-1000. E o que o S-Bus é? Nada mais é que um protocolo de comunicação que vai interligar o painel a alguns outros dispositivos, e se eu usar esta fonte, que é uma fonte inteligente, eu tenho uma regeneração da alimentação, ou seja, existe essa informação de 6.000 pés, então, ou seja, entre uma fonte e outra, eu consigo fazer até 6.000 pés, que dão mais ou menos 1.600 metros, tá? Lembrando que eu tenho que usar esta fonte específica aqui para fazer isso.
Se eu não utilizar esta fonte, eu tenho que fazer um cálculo de queda de tensão, queda de carga, tá? Aonde essa distância de 6.000 pés ela vai diminuir. Posso levar aí uma placa de laço no campo a 100, 200, 300 metros, 500 metros, ok? Temos painel repetidor também para este sistema, tá? As fontes auxiliares aí, que estão aí, que é a RPS 1000, então eu tenho ela vermelhinha e tenho a black, tá? E levando em consideração o que eu estou falando dos S-Bus, então eu tenho aqui, né? De acordo com o diâmetro do cabo que eu vou utilizar, né? Então 2,5, 1,5, 0,75, eu tenho uma condição de perda de carga aqui, né? Aonde eu posso chegar, utilizando aqui 0,100, eu posso chegar até 6.000 pés, utilizando o cabo de 2,5. CD aqui 0,200, 3.000 e pouco. Enfim, depois a gente pode tomar um pouco mais de tempo de vocês explicando um pouco mais essa filosofia aqui do S-Bus. E também temos um software gráfico para este sistema, tá? Que é o Horizon, que é um software gráfico que vai trabalhar com ele. A única característica aqui que eu queria ressaltar ele é um software gráfico de monitoramento, ele não controla o painel. Mas, Léo, existe algum sistema que controla? Sim. Esse mesmo software, quando aplicado sobre o equipamento Notifier, ele monitora e controla. Tá? No caso da Fahrenheit, ele só monitora. Mas, Léo, por que isso? Porque eu estou vendendo um produto mais barato, que tem menos features, benefícios. Então, é mais ou menos o seguinte, a Fiat tem o Mobi e tem o Fastback. O Mobi é mais simples, o Fastback tem mais, continua sendo Fiat, mas entregam coisas distintas para as coisas distintas. Então, eu tenho um painel que faz até 32 painéis em rede, que tem um software gráfico, tem toda uma tecnologia, e tem um painel muito enterprise que faz outras coisas. Vai fazer 200 painéis em rede? Nós temos uma rede no Brasil, grande hoje, que tem aí por volta de 80 painéis. Nunca fizemos uma rede de 100 painéis aqui no Brasil. Diga-se de passagem, tá? Eu, particularmente, não fiz. Pode ser que algum outro concorrente tenha vencido uma obra que tenha mais de 100 painéis em rede. E depois desse webinar, acho que a gente vai fazer alguns projetos aí, o Edi está falando aqui, a Tati, estão todo mundo falando aqui que a gente vai fazer projetos de mais de 100 painéis conectados. Vamos lá. Isso aí. E falando um pouquinho de mercado aqui, legal? Então, a Honeywell, ela está metida em todos os mercados verticais que eu entendo que sejam viáveis para os nossos produtos. Lembrando que todos os nossos equipamentos são aprovados para esta linha específica, são aprovados o LFM, então eu tenho o Enterprise, que a gente chama, que está no topo da pirâmide, que é o Notifier, tá? Notifier, ao invés da System Sensor, a System Sensor é a nossa fábrica de dispositivos de campo, ou seja, o painel da Notifier usa um detector da System Sensor, o painel da Fahrenheit usa um detector da System Sensor, o painel da Mircon, quem já ouviu falar de Mircon? A Mircon, quem fabrica os painéis, os dispositivos da campo de Mircon somos nós. Enfim, a System Sensor é uma fábrica da Honeywell que fabrica dispositivos de campo. Eu vou para o mercado mais intermediário aí, que a gente chama, né? Que eu tenho Fahrenheit, que eu vou conseguir entregar muita coisa, mas ele é limitado. Por exemplo, Léo, eu preciso de uma backnet nativa. Não tem. Eu preciso de uma Modbus nativa. Não tem. Nativa. Eu estou destacando a palavra. Aí alguém vai levantar a mão e falar assim, Léo, por que nativa? Porque quando a gente pega um painel da Notifier, ele tem uma placa Modbus ou uma placa backnet nativa. Se eu precisar aplicar uma backnet num painel da Fahrenheit, eu tenho que comprar um dispositivo de terceiro, tá? Que não é fácil de integrar, porém não vai falar muito quando os painéis estiverem em rede, ele vai ter que ser peer-to-peer, então uma placa para cada painel, tá? Depois eu explico mais isso. E aí a gente vai para o mercado médio, aí, de baixo porte, que a gente fala aí, tá? Que é com o painel da Silent, tá? Então, o que a gente enxerga de produto para cada um desses mercados? Então, o Enterprise, o Notifier, o mercado médio, o Fahrenheit,
né? E para mercados pequenos, o Silent Night. E dentro disso eu tenho o data center, hospital, indústria, centro logístico, centro de convenções. Então, quem já foi naquele centro de convenção lá do Imigrantes, que é enorme, eu poderia colocar um painel desse facilmente para proteger lá e ficar tudo bem, tá? Ou centros de galpão hoje, que você tem, num complexo, você tem 15 galpões, 20 galpões, 30 galpões, tá? Eu estou desenvolvendo projetos assim hoje, no sul do país, projetos que o cara tem um complexo de galpão e dentro desse complexo tem 20, 30 galpões. Então, ao invés do cara utilizar um painel por galpão, ele põe um painel que consegue abranger todos esses galpões, tá? Boa, boa. E eu, ô louco, bicho. Ô, louco, bicho. Ah, Antes de você ir para cases, vamos levantar aqui a bola se alguém tem alguma dúvida. Marlon, se o Emerson, Felipe, quem quer falar alguma coisa? Se o Zé também, o Zé, eu estou vendo você aqui, Zé. Não, então vamos seguir. Vamos para os cases mundiais de sucesso. eu trouxe aqui 2 cases para mostrar, né? Aí alguém vai falar, pô, Léo, a gente ainda não tem esse painel no Brasil? E esse, particularmente, ainda não. Eu estou trabalhando muito, eu costumo dizer que o pessoal tem a síndrome de Gabriela, né? E isso me incomoda um pouco. O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. E elas não mudam. Elas não mudam. Então, o que eu quero? Eu estou trabalhando para mudar a cabeça das pessoas. Eu procuro soluções, eu procuro flexibilidade, eu procuro custo. Então, o cara está querendo uma Ferrari, mas ele não quer pagar a Ferrari, então eu vou colocar para ele um outro produto, mas que tenha qualidade, consiga entregar aquilo que ele está falando. E eu não vou levar o viés da marca. Eu vou levar o produto em específico. Olha, está aqui, esse produto é certificado, é aprovado, ele entrega isso, ele faz isso. Tá? Então, falando um pouquinho de case de sucesso, um condomínio de luxo nos Estados Unidos, vários painéis em rede. Então, por que eles procuraram o nosso produto? Desempenho, inteligência distribuída, quantidade de equipamentos, rede entre painéis, fibra ótica e software gráfico, que é o básico que a gente precisa ter para boa parte dos projetos. Lembrando que, gente, o Brasil é um país de 220 milhões de pessoas, somos 27 estados, são, sei lá, 5 mil municípios, é um absurdo. Só no estado de São Paulo são 645 cidades. Ô, Léo, tem uma pergunta do Danilo aqui. Ele perguntou o Pergunte. seguinte: certificação e software de programação estão disponíveis? Programação e? Software de programação. Desculpa, certificação e software de programação. A certificação do produto é feita online, tá? Nós temos uma ferramenta chamada MyBuild, onde você se inscreve. No caso do Fahrenheit, tem que ser pago. Pagando, você faz o curso. O curso hoje nós temos em 2 idiomas, inglês e espanhol. Ah, não tem português? Não, ainda não tem em português, porque a nossa demanda para o treinamento em português ainda não está muito grande. Que vai mudar. Eu espero que sim. Eu trabalho para isso. Eu acordo todos os dias pensando, vou mudar o game. Este é o meu legado. Aí você pergunta de Notifier comigo, eu não falo. Eu se recuso a falar de Notifier. É isso aí. E até para te complementar, Léo, só para colocar todo mundo na mesma página, a MedSeg é um dos primeiros, né, distribuidores, talvez o primeiro no nosso mercado, a trazer aí realmente a marca Fahrenheit aqui para o Brasil. Então, quando a gente fala de cases mundiais, é porque, vocês não têm cases no Brasil? Não, é porque a gente está trazendo a essa marca com a bandeira da Honeywell aqui, com todo o suporte, com todo o know-how de Honeywell aqui no Brasil, e é uma oportunidade de você ter um diferencial de mercado, né? Porque você vai acabar concorrendo com outras empresas e provavelmente, possivelmente, muitas vão oferecer a mesma solução. Você vai entrar com um produto novo, com uma marca nova, que tem um baita de um legado lá fora e com o branding Honeywell por trás, né? E o Léo também dando todo o suporte. O outro Léo, o Pedro, tudo. Léo e Léo. Errou, chama de Léo. Você não sabe o nome do cara, chama de Léo que ele vai atender. Exato. Mais ou menos isso.
Então vamos lá, eu vou para o próximo caso aqui, né? De novo, né? Uma casa, nos Estados Unidos é muito comum essas casas de repouso, né? Que são bem grandes, com muitos quartos, são quase hotéis, né? Então, de novo, né? Quais são as necessidades? Faço instalação, faço operação, rede entre painéis, inteligência distribuída, software gráfico, atendimento às normas. E por que atendimento às normas? Porque dentro dos Estados Unidos, você também tem algumas legislações locais. Você está na Califórnia, tem uma específica, você está em Nova York, tem uma específica. Então, o nosso produto também atende esse tipo de mercado, tá? E como que a gente pode ajudar? Eu coloquei aqui alguns pontos, lógico, são pontos técnicos, mas também são pontos comerciais, que eu acredito muito que isso faça um game changer do negócio, um pivô, né? Quem assiste basquete, pivô é quando o jogadorzinho, ele vira lá, né? Então, o americano usa muito essa palavra, pivô. Vou pivotar o negócio, então eu vou mudar o game do negócio aqui, vou mudar de posição. Uma solução distribuída que reduz o custo de instalação em campo, alta capacidade de dispositivos inteligentes, conexão entre painéis, então cabo e fibra ótica, software gráfico, ferramenta de gestão de ativos, CLSS. Para quem já ouviu falar, o que é o CLSS? Tem uma plaquinha, essa plaquinha está ligada ao painel, ela tem que ter internet. Ah, mas o meu cliente não tem internet. Deixa eu te falar. Se o seu cliente não começar a trabalhar com internet, ele vai estar fora do mundo. Porque hoje a gente fala em IoT, internet das coisas. Nós estamos com uma inteligência artificial dentro dos telefones e várias outras coisas no mundo. Então não adianta falar, ah, o meu cliente não tem internet. Então ele vai estar fora do mundo. Então ele vai fechar as portas. O mundo vai para este rumo. Por isso que nós estamos recebendo um boom de data center no mundo. Não adianta falar, não tem, vai. Já é fato. Nós andamos desde a Revolução Industrial lá atrás, nós andamos 100 anos em 100 anos. O que os especialistas estão dizendo que nós vamos andar 1000 anos em 100. Por quê? Porque a tecnologia está cada vez mais avançada. Então não adianta você, é porque o cara lá não tem, então tá bom. Então ele vai ficar fora do mundo. E lembre-se, por que eu tive muito sucesso até hoje vendendo, ou enfim, buscando isso? Porque eu fazia o meu vai, não vai, o famoso go, não go, de uma forma mais simples, uma forma mais pragmática. Se o cara começasse a falar para mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Peraí. Quando a gente fala que o Brasil é uma jabuticaba, é porque a jabuticaba só existe no Brasil. Tá? Essa fruta só existe no Brasil. Muitos de vocês aqui trabalham com software de controle de acesso, ok? Eu faço uma pergunta para todos vocês, e vocês podem colocar no chat aí para saber se eu gostaria de saber a resposta de vocês. Qual é o único país da América Latina que solicita gestão de visitantes para controle de acesso? Vamos lá, se todo mundo sabe. Boa, vamos responder esse quiz e aí depois a gente vai para a pergunta do William, tá, William? Não se sentir abandonado. Então, depois a gente entra mais nesse detalhe. Mas, enfim, nós temos uma ferramenta de gestão de ativos, que é o CLSS. Então, tá lá, tem uma placa que está ligada ao painel e está mandando as informações na nuvem. O meu cliente não quer informação no cloud de outro coleguinha. Ok. Então, ele não vai ter essa ferramenta. Simples assim. Tá? Sistema otimizado de laço remoto, um time local no Brasil. Então, nós estamos aqui. Estou aqui, ó. Eu estou aqui em Campinas, São Paulo. Campinas, no estado de São Paulo, a 100 quilômetros desta megalópole chamada São Paulo, de 12 milhões de habitantes, onde temos 7 milhões de carros. Então, o trânsito é um pitel para andar. Eu adoro o trânsito de São Paulo. É uma beleza. Está parecendo a Maju Coutinho no jornal, dando todas as informações demográficas do IBGE. Mas a gente tem que saber. Não, eu estou achando massa. A gente tem que saber. Léo, aproveitando, eu vou pegar o gancho já que eu te interrompi aqui. O William perguntou: se eu tenho várias unidades distribuídas de um mesmo cliente, consigo colocar todas as centrais monitoradas por um único Horizon? Consegue. Consegue. Inclusive, sim, consegue. Vamos lá. Fizemos um teste num data center, no cliente final é um data center,
com o Horizon. Não era o painel, não era o painel da Fahrenheit, mas a aplicação é a mesma, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, o painel está aqui no Brasil, nós pegamos o Horizon e ligamos peer-to-peer, ponto a ponto. Funcionou. Tira o peer-to-peer e vamos colocar dentro da rede do cliente. Então, pluga aqui, o nosso computador funcionou, monitorando o painel que estava ali do lado. Agora, vamos aguçar aqui o negócio. Vamos instalar o software dentro do computador do cliente. Instalamos o software dentro do computador do cliente e o software conseguiu monitorar o painel que estava ali do lado. Lógico, um data center ele consegue movimentar várias pecinhas lá e aquilo se torna outro site. Então, o cara foi no switch dele, nós estávamos no mesmo prédio, mas é como se a gente estivesse em prédios distintos, em estados distintos do Brasil. Funcionamos. E aí nós fomos para a parte difícil, que é entramos remotamente num computador que estava no Chile, instalamos o software e este computador do Chile fez o monitoramento do painel que estava aqui no Brasil e acessamos remotamente um computador que estava no México, instalamos o software no computador do México e o painel do México, o computador com o software do México monitorou o painel que estava no Brasil. Léo, isso é fácil de fazer? Não, não é. O seu cliente tem que estar disposto a construir um túnel específico para este tráfego de informações, porque eu tenho um documento de cybersecurity que eu entrego para o cliente, aonde ele vai dizer quais são as portas que têm que ser abertas. Só para a gente ter uma ideia desse data center que eu estou falando, o nosso sistema passou por 3 firewalls. É um monstro. E funcionou perfeitamente, com uma latência quase que inexistente, tá? Então, sim, é possível instalar o Horizon, tá? A gente pode fazer um teste localmente, né, para que vocês visualizem isso, mas sim, é possível fazer com que o Horizon monitore. Lembrando que eu tenho 2 tipos de software, tá? Eu preciso confirmar a informação, mas eu tenho o Horizon LAN, que é para LAN, e tenho o Horizon Cloud, que é justamente para que seja feito em cloud, para vários sites. E falando especificamente de data center, ou não só o data center, mas vários outros clientes, não querem o cloud da Honeywell. Então, a gente tem que vender o LAN Horizon, não pode ser virtualizado, ele tem que estar instalado numa máquina física, porque o software foi feito para olhar para uma CPU, ok? E se eu testar e funcionar? Não vai funcionar, porque eu já fiz o teste, não funcionou, né? Então, também, as pessoas falam para mim, não dá, eu falo, peraí, vamos testar para ver, mas enfim, não funcionou. Mas sim, é possível. É até legal, Léo, você comentou essa questão de cybersecurity. Antes a gente falava que, olha que legal, cybersecurity é uma questão do universo de TI, de inteligência artificial, de CFTV, né? E agora essa parte de cybersecurity está sendo um dos principais pontos a serem tratados, né, no nosso universo de FHIR. Eu não sei se o pessoal quiser colocar no chat se já teve alguma situação de algum cliente que isso foi uma questão importante, porque tem muitos produtos que a gente fala hoje que foram criados há 20, 30 anos e a gente usa o mesmo produto e tudo bem, por enquanto. Então, a gente tem que ficar de olho nessas tecnologias que já é uma realidade, sim, o que eu estou falando não é novidade, né? Como o próprio Léo já falou, a questão de cybersecurity está assim, envolvendo cada vez mais um universo muito maior, então a gente vai precisar entrar com bastante informação no nosso cliente para mostrar a autoridade e, assim, para isso você precisa estar munido aí de bons conteúdos, né, Léo? E, Gabi, o que você está comentando é muito interessante, eu queria deixar muito, muito claro isso para todo mundo. As pessoas que trabalham com sistemas contra incêndio até hoje no Brasil, uma parte grande, estava acostumada, é um sistema em rede que faz fibra ótica, tem um software gráfico. Isso vai acabar. Nós estamos falando em instância de Windows, em cybersecurity. A gente está elevando isso. Por quê? Porque o mundo está caminhando para isso. Os clientes hoje ainda têm... eu não quero isso assim. Tá bom. De novo, eu faço a pergunta. Qual é o único país da América Latina que pede controle de visitante? Eu vou falar a resposta do site? Posso chutar Venezuela?
Não, é o Brasil. É o Brasil. O Bruno acertou! Vou te dar um brinde. É o Brasil! É o Brasil! O Bruno já trabalhou na Medtech. Saudades. Um beijo. O que acontece? Por que muitas vezes a gente sofre aqui no Brasil? Porque o brasileiro, não, eu quero o controle de visitantes. O nosso software não tem. O meu software de controle de acesso. Então eu não vou. Aí todo mundo vai lá e customiza. Aí você tem várias empresas no Brasil. Eu não estou dizendo isso. Só que eu estou dizendo que o brasileiro tem mania de falar assim: não, tem que ser do jeito que eu quero. Cara, nós estamos no mundo globalizado. Às vezes nós temos que olhar para as boas práticas de outros países e tentar aplicar os produtos aqui. Lógico, tem que ter uma tropicalização, tem que ter. Só que a tropicalização, ela custa. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. O painel da Fahrenheit tem um gateway sem fio chamado Swift. Ou seja, eu ponho um gateway, neste gateway eu coloco 40 até 49 dispositivos endereçáveis sem fio. Aí eu pergunto para vocês, por que eu não tenho este produto no Brasil? Eu respondo, porque o Brasil pede uma faixa específica de frequência e você não consegue alterar isso. Para eu fazer essa alteração do meu produto, eu tenho que gastar $300 mil, porque eu tenho que mudar a frequência e certificar o produto de novo. Para eu ter um retorno de 1, 2, 3, 4 milhões de dólares, a RAN é uma empresa de 36 bi. Eu pego 200, 300 mil, eu vi esses dias numa apresentação, eu pego $300 mil de investimento nos Estados Unidos para projeto de milhões, 200 milhões, 400 milhões, 500 milhões. É por isso que as grandes multinacionais não olham para o Brasil com afinco, porque o Brasil tem essas características. E se a gente trabalhar para mudar isso, a gente vai viver num mundo melhor. A gente vai ter mais sucesso naquilo que a gente está fazendo. A gente vai conseguir com que os equipamentos... Eu não estou dizendo que os equipamentos dos outros são ruins. Agora, não queira comparar um equipamento que não tem certificado com o meu. Não é comparável. Desculpa. Não é comparável. O que eu invisto de R&D, de desenvolvimento, é 300, 400 mil dólares ano para manter a certificação de um produto. Desculpa, o cara falar que meu produto é aprovado pela norma do Brasil. Qual é a certificadora do Brasil? Não tem. Enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, que esse detalhe me irrita, me incomoda. Mas, enfim. Da noite, né, falar. Ô Léo, só te interrompendo uma coisa importante. A gente está... Olha, o assunto é tão bacana que já faltam 8 minutos para a gente acabar. Eu estava aqui super ansiosa por esse webinar na semana inteira, fiquei na orelha do Pedro e do Léo buzinando para a gente fazer um negócio bacana e está quase acabando. Léo, a gente, dentre algumas coisas que a gente ia falar sobre objeções, que eu acho importante. Aqui na nossa audiência tem um pessoal misturado, né? Tem alguns accounts, um pessoal comercial e tem uma galera técnica também que vive essa questão de objeção, né? Porque a nossa solução nunca é só comercial ou só técnica. Para você conseguir vender, você tem que saber do que você está falando. E para você vender com 20%, 30% de desconto, você só vai conseguir se você tiver essa otimização de infraestrutura, que é o nosso caso. Por exemplo, você pode ganhar um projeto por causa disso. Então, eu queria, assim que você concluir essa parte, a gente entrar nas objeções para ajudar. Como é que vende um produto bom que não está ainda no Brasil e, de repente, se você quiser linkar com essa questão da cybersecurity, que já é uma realidade, assim, algum exemplo que possa ajudar aí no pessoal? Eu acho que para a gente vender um produto que ele não está no Brasil ainda, primeiro, a gente tem que tentar mostrar para o cliente quem é a Honeywell. Quem é a Honeywell? A Honeywell é uma empresa assim, assado, que tem isso, isso, isso. Uma outra objeção. Mas o painel não está no Brasil. Tá bom, a BYD não estava no Brasil, trouxe 60 mil carros. E ela deixou de vender? Não. Então, por que eu vendo? Eu acredito muito naquilo que eu estou vendendo. E eu analiso muito tecnicamente. Então, eu trabalho com isso há muito tempo. Então, é um produto de qualidade, é um produto certificado, é um produto Honeywell. A gente tem que usar o nome Honeywell. O brand está ligado ao produto, né? Então, é Honeywell. Aí as pessoas, mas o preço... Porque, assim, vamos lá.
esse é um assunto delicado. Eu estive junto com a Medseg num projeto, aí nós somos 20% mais barato. O cliente optou por uma outra marca. Será que aquele cara que estava defendendo o produto, ele soube vender o produto que estava lá na frente? Porque se todo mundo reclama que era preço, então por que o cara pagou 20% a mais? Me explica. Se a tônica do mercado brasileiro é eu vendo porque é preço, porque é preço, porque é preço, porque é preço. Aí eu tenho um produto que é mais barato. O cara, veja bem. Então, eu acredito que a gente tenha que vender a Honeywell. Depois de vender a Honeywell, vender os benefícios do produto. Tá? E falar assim, pô, você está com dúvida? Eu chamo a fábrica para falar com você. A gente vai lá, a gente marca um webinar online, a gente fala. Hoje a gente tem justamente essas ferramentas online aqui, igual o Google, o Microsoft, o Office, enfim, o Teams, enfim. Então, eu acho que a gente pode começar por esse lado, Gabi. Maravilha, é isso aí. Bom, faltam 5 minutos. Quer abrir para perguntas? Sim, podemos abrir. Vamos lá, pessoal. Vale tudo, hein? Quer dizer, mais ou menos, né? Ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo entendeu nada. Aquela coisa, né? É só falar assim, olha, agora vale um brinde. Uma pergunta vale um brinde que o pessoal começa a perguntar. Vocês vão me dar trabalho. Valendo uma caneca da Medseg, hein? Vou ter que enviar um brinde para cada estado do Brasil. Olha, nem assim, gente, vale um jantar. Ah lá, Rony! Bora! Se você quiser ou falar ou escrever, tá uma boa. Todo mundo está me escutando? Tá, ótimo. Tá, ok. Eu tenho 3 perguntinhas. Primeira pergunta é com relação ao comprimento dos dispositivos de campo em relação a uma central standalone sem a placa externa ao painel. Qual é o comprimento máximo com ligação classe B e classe A? Atende o mesmo da Notfire, Morley, por aí vai? Sim. Tá. Segunda pergunta. No cenário da Honeywell, onde se encaixa o produto Fahrenheit? Entre a Notfire e Morley. Onde que ela está aí no meio? Ela está entre o Notfire e o Morley. Então vamos lá. Vamos falar vamos dar. Peraí, Rony, vamos tentar colocar aqui. Eu tenho o Notifier, que eu sou 15%, 20% mais caro que um painel da Simplex, que é o meu principal concorrente, ok? Perfeito. Eu nem falo de Edwards, porque Edwards é café com leite e eles perdem por WO, porque o preço é caro. Ok, fato. Tá? Falando especificamente do painel Edwards, não do painel Kit, ok? Então eu tenho o Notifier, que é mais caro, eu tenho um Simplex. O meu painel da Fahrenheit ele está entre 15% e 20% de preço em relação ao painel da Simplex. Tá? E aí, lógico, eu tenho aqui embaixo o Morley, que é mais econômico, porém não tem tantos benefícios. Né? Então, o painel Morley é para um mercado que pede uma certificação, que vai ter uma certificação EN54, que são dispositivos totalmente diferentes, o painel americano do painel europeu. Tá? Você sabe disso. Então, o que nós vemos? Nós vemos assim, Notfire, Fahrenheit, Silent Night, falando de produtos do LFM. Se eu estivesse falando e misturando todas as estações aqui, eu teria Notfire, Edwards, eu tenho o Simplex um pouco mais posicionado com preço um pouco mais abaixo, eu tenho o Fahrenheit, eu tenho o Silent Night, aí eu tenho Eaton é mais econômico que o Silent Night. Eu tenho o Morley mais econômico que o Eaton. Mas aí que tá, eu tenho que para eu conseguir vender, eu tenho que entender muito daquilo que eu estou vendendo. Então, eu me dedico muito ao produto especificamente, porque assim eu consigo falar dele de uma forma mais fácil. E aí eu tento entender aquilo que o cliente está pedindo
para que eu possa entregar para ele exatamente um produto que se encaixe dentro do projeto dele. Então, vamos lá. Eu acabei de ganhar um galpão, que de um galpão vão virar 10. É um projeto de 3 milhões. São galpões. Tem que ser o LFM. Então, não adianta. Não vou entrar nem com Morley, não vou entrar com qualquer outro portfólio Honeywell que seja N54. Perfeito. Mais uma pergunta com relação ao endereçamento dos dispositivos de campo. Segue a mesma linha de Notifier ou tem algum endereçador especial para poder fazer o endereçamento desses dispositivos de campo? Não, Deep Switch. Mesma coisa. Você vai rodar lá a chavinha de 1 a 9 e de 1 a 10, lá, de 1 a 15 lá. Para dar os. E finalizando, esse painel faz combate ou só detecção? Não faz combate, somente detecção. Perfeito. Rony, o que você está perguntando é muito importante. Por que o painel da Notifier é mais caro? Porque ele faz 200 painéis em rede, ele tem um software gráfico que monitora e controla, você bate palma, ele acende, enfim, ele entrega muito, ele faz supressão, ele é aprovado para fazer supressão. Aí eu te pergunto, a gente precisa de tudo isso num galpão? A gente precisa de tudo isso, às vezes, dentro de um hospital? A gente precisa de tudo isso, às vezes, dentro de um centro de convenções ou de um centro comercial? Aí, o que as pessoas fazem? O cara vai lá, pega o meu produto, que é muito caro, tem que ser bem enfático, aí ele quer usar o meu produto como escada para colocar um produto mais barato. Então, eu tenho um produto mais barato, então vamos com o mais barato. Eu acho Bom, isso aí depende, isso depende do cliente e do bolso do cliente. Basicamente é isso. Eu tenho um cliente que eu tenho Notifier instalado, tá? E ele tinha, né, bala no bolso para colocar Notifier lá, a 3030, tá? Como tem um cliente com 640, como tem um cliente com uma rede de Morley ligado com fibra ótica, por incrível que pareça, tá? E funciona, né? Isso tem dois lados da moeda. Tem o aspecto técnico de quem instala e tem o aspecto fabricante, de quem fabrica, quer dizer, um produto de boa qualidade, tá? E então, assim, eu realmente divirjo de você nessa etapa. Eu acho que a Honeywell tem produtos muito bons, tá? Que cabe em cada segmento de mercado. Eu não conhecia esse painel, o Fahrenheit, o Silent Night eu já conhecia, inclusive aqui no Brasil tem cliente dele, mas de qualquer forma, essas são algumas dúvidas que eu tinha, né? Se faz combate, que é algo que é importante, porque se você pega, por exemplo, um prédio, e nesse prédio você tem um CPD, além de ser um building normal, ele tem um CPD lá, que você vai ter que fazer o combate, ou com uma outra central, ou com outro fabricante, ou, de repente, com o mesmo fabricante, utilizando a mesma central, tá? Ou com uma outra, ou com a mesma central, só para fazer combate lá dentro do CPD da pessoa. Não vai longe, uma universidade, né? Você tem todos esses ambientes, tá? Você tem um ambiente lá do detetor pontual normal, colocado a 8 metros de altura, atendendo a NBR 17240 do jeito que você falou, tá? Mas também lá dentro do cliente você tem um CPD. Então, hoje, dentro de um cliente, você tem multi-cenários. Não é específico, né? Eu vou te dar um exemplo para isso. Eu tenho um cliente que eu tenho uma dificuldade muito grande de achar sistema de detecção que detecte fumaça cênica, por exemplo. Tá? Já corri com Edward, já corri com Notifier, já corri com diversos fabricantes, e bem complicado de arrumar um sistema específico para isso. E dentro desse cliente, né, você tem cozinha industrial, você tem teatro, você tem diversas, né, coisas. Tem a parte administrativa, você tem CPD,
E para cada, vamos dizer, cenário interno de um cliente, você tem que ter uma solução diferente para isso, né? Então, assim como você tem multiscenários, você tem que ter equipamento que atenda esses diversos cenários, entendeu? Eu tenho a solução, só para você ter uma ideia, eu tenho a solução de fumaça cênica. Perfeito. Mas por quê? Vamos lá. Não existe algo específico para, de novo, a jabuticaba. Não existe um detector de fumaça para fumaça cênica. Não existe. Não existe isso. Se você for procurar, não vai existir. Qual é o princípio da fumaça cênica? Ela é uma fumaça. Ok? Isso. Ela tem CO? Não. Não, ela não tem CO. Então, ou seja, eu aplico um sistema de aspiração que é um VESDA, ok? E na tubulação do VESDA, eu ponho um detector de CO. E faço uma programação lógica dentro do meu painel dizendo, se isso é isso igual a isso. Ou seja, eu fiz as proteções do SES desta forma. Né? Eu fiz um teste físico lá, uma FAT, dentro do SESI, mostrando essa solução. Por quê? Porque eles estavam com a mentalidade fixa de conseguir um produto que fizesse a detecção da fumaça cênica. Não vai existir, não tem. Fumaça é fumaça. Vai ter alarme falso. Ponto PT saudações. É complexo. Eu até, Ronei, vou marcar uma outra reunião para a gente falar especificamente desse caso, que eu sei que é um caso antigo, e tem duas pessoas querendo fazer perguntas, senão eu não vou acabar nunca o webinar, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Obrigada pelas suas perguntas. Vamos marcar, então, um bate-papo, assim que você tiver zerado. Temos o José Antonioli. Zé, qual que é a sua? E depois tem mais uma e a gente fecha. Bom dia, bom dia. Vou tentar ser mais sucinto. Só duas perguntas, né, para confirmar. Primeiro, a linha Pitway da Horizon possui todos os elementos de campo similares ao Notifier, tipo BIM Detector, detetor multicritério? É o famoso igual que nem. Maravilha. Segunda, você deu uma ideia que a linha de preços da Pitway é, em base, entre 20% e 30% mais barato do que a Notifier num sistema padrão. É isso mesmo? Entendi direito? Isso, o senhor entendeu direito, é isso mesmo. Dependendo da configuração, nós somos 20% mais caro que ele, 20% mais econômicos que o próprio painel do Notifier. Maravilha, é só isso aí. Obrigado, hein? Parabéns pelo evento. Valeu, Zé. Vamos marcar, então, uma outra também para a gente fazer alguns estudos de otimização de marca, né? Até porque a gente acha que falar Notifier, putz, espera aí, temos outras linhas tão boas quanto que vão entregar uma solução, algo bem assertivo. Eu quero ganhar projetos da Notifier. Esse é o meu legado. Exato. Bom, para a gente fechar aqui, César, não sei se o César vai querer falar, ele escreveu no chat, eu vou ler aqui. Num projeto onde temos 2 prédios utilizando uma fonte com placa de laço expansiva através da rede S-Bus, caso o painel principal perca a comunicação S-Bus com a fonte expansiva, essa ativa um modo de segurança onde qualquer alarme ativa saídas e sirenes? Não. Infelizmente, não. Tá. Acho que também vale... Quando perde para valer. Tá. De repente a gente marca um bate-papo, entende um pouquinho melhor a dor do cliente para a gente encontrar uma solução. Gente, eu vou ter que fechar mesmo. O Emerson se despediu aqui, deu um abraço a todo mundo se conhece aqui, maravilhoso. Léo, muito obrigada, eu adorei, eu sou sua fã, acho que você fala muito bem, com muita energia, e eu acho que isso dá um gás, eu sou suspeita. Pedro, a gente nem deixou o Pedro falar, eu falei, Pedro, você vai falar com o Léo, mas a gente se empolgou aqui, não deu nem tempo, se quiser fazer um fechamento aí, Pedro, eu vou deixar com você. Estávamos em boas mãos, em excelentes mãos, parabéns, Léo. Valeu, obrigado. Maravilha, então, gente, muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado. A gente vai enviar um formulário mais para entender o feedback de vocês, se vale a gente estender essa conversa aí para um segundo momento, para a gente falar com o Léo, ele realmente é um cara que tem muito conhecimento, eu acho que vale só para virar amigo dele, dar umas risadas também. Pode pedir que o Pedro tenha, nós temos o painel no Brasil, está na MedSeg,
O Pedro já é capacitado, o pessoal da VSEG já é capacitado, o painel está lá, a gente pode ligar o painel, vocês vão ver o painel funcionando. Tá? Enfim, a gente está aqui para isso. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Beijo. Obrigado, Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu.